O folclore brasileiro surgiu com o tempo, unindo diversos conceitos e personagens dos povos indígenas, africanos e europeus. Um exemplo bem conhecido de personagem folclórico é o Saci, que é meio que a nossa versão do Trickster. E enquanto ao conceito de protetor da floresta, provavelmente representa as raízes indígenas da lenda. Apesar desses personagens mais cômicos e populares, o nosso folclore possui seres realmente aterrorizantes. Muitos deles populares em lugares simples, afastados das grandes cidades, onde 6 ou 7 casas formam um povoado em que todo mundo se conhece. Lugares geralmente cercados por uma vegetação densa. De dia, um sol brilhante e um calor intenso. De noite, uma escuridão que esconde o fantástico e o horripilante. Se você perguntar para essas pessoas mais velhas, pessoas como seus avós, por exemplo, elas podem te contar em detalhes as várias experiências macabras que já tiveram. Histórias que você provavelmente já conhece, como lobisomem ou curupira, ou talvez algo ainda mais aterrorizante. E por mais bizarro ou absurdo que você possa achar alguma história, ainda existem pessoas que podem jurar pela própria vida que elas são reais. Olá, viajantes. Eu sou o Holly e quero te contar uma história. Agora, apaga essa luz, pega seu cobertor, dá aquela olhadinha no canto da parede embaixo da cama só para ter certeza e... bora! O Encourado. A chegada dessa criatura pode ser precedida por uma série de maus presságios. Dentre eles, as galinhas simplesmente param de pôr ovos, os cachorros ficam assustados, se escondem e param de latir, e o ambiente fica mais silencioso do que o normal, como se a natureza repudiasse sua presença. E onde essa criatura passa, é possível sentir um forte cheiro de sangue. A sua aparência se assemelha a de um ser humano normal, só que usando chapéu e vestes longas, feitas de um couro preto, provavelmente couro de boi ou de algum outro animal, se assemelhando às roupas de um cangaceiro. Daí que vem o nome. Algumas versões da lenda associam o Encourado a pactos demoníacos, como um caçador de recompensas, tipo o Ghost Rider. Outras dizem que ele seria o próprio diabo. O Encourado é um ser vampírico. Isso significa que ele se alimenta principalmente de sangue humano. Mas diferente dos vampiros que você vê nos filmes, ele não é exatamente um ser elegante e apaixonado. Além disso, alho, água benta, estacas e até mesmo o sol são completamente insignificantes perante ele. Para se alimentar, ele chega em algum lugar, seja comunidade ou vilarejo, se apresentando como alguém de muito longe, um viajante necessitado, precisando de um lugar para passar a noite. Acontece que, assim como os vampiros clássicos, ele só pode entrar em uma casa pela porta da frente e com o consentimento dos anfitriões. Caso não consiga, ele irá vagar pela noite em busca de outros métodos, como algum desavisado voltando para casa à tarde. Conseguindo sua presa, o Encourado irá drenar todo o seu sangue, absorvendo sua vitalidade, deixando para trás um corpo pálido. Como eu disse anteriormente, os métodos convencionais não funcionam nesse vampiro. Se não dá para matar esse ser, então vamos apenas afastá-lo. E como fazer isso? Bom, se ele busca alimento, talvez alimentá-lo seja uma boa opção, deixando um animal na entrada da cidade ou povoado, geralmente um bode ou uma galinha preta, de preferência ainda vivos. Afinal, você não vai querer irritar o Encourado. Ao chegar, ele deve se alimentar do sangue do animal e isso pode o deixar satisfeito por algum tempo. Mas é claro, eventualmente ele vai voltar em busca de mais alimento. Velha Pisadeira. Essa assombração é descrita como uma velha extremamente magra, com os ossos à mostra, vestindo uma camisola. Na cabeça, cabelos longos de cor branca, nos pés e nas mãos, unhas grandes e sujas. No rosto, um olhar maligno e paralisante. De acordo com a lenda, a velha pisadeira prefere visitar pessoas preguiçosas e gulosas, aquelas de má índole, que tenham comido muito antes de dormir.
E então, durante a noite, enquanto a sua vítima está desacordada, essa entidade sobe em cima dela e então se senta sob sua barriga ou a pisoteia. O curioso é que a velha pisadeira não mata, ela apenas se diverte, pisoteando sua barriga até quase te sufocar. Geralmente é nessa parte que as pessoas que são atacadas acordam, mas não acaba por aí, porque mesmo acordando, você perde todos os seus movimentos e caso tente gritar, você vai perceber que não tem mais voz. Você vai ficar lá por 5, 10, 30 minutos, sofrendo com falta de ar enquanto ela te pisoteia. Essa lenda parece ter surgido como uma forma de ensinar bons hábitos alimentares, ou simplesmente como uma maneira de explicar a paralisia do sono, que se assemelha bastante à história. De qualquer maneira, depois desse vídeo eu não ia querer dormir de barriga cheia. Corpo seco. Essa é uma lenda que eu particularmente gosto bastante. É dito que, certa vez, existiu um homem cruel que desrespeitava tudo e todos. O tipo de pessoa que, se alguém respeita, é por puro medo. A maioria das versões dessa lenda narra que ele maltratava até mesmo a própria mãe. Chegada a morte desse homem, obviamente sua alma não foi para o céu. Mas o curioso é que ele era tão abominável que nem mesmo o inferno o quis por lá. Como se não bastasse, a terra também o rejeitou, expelindo seu cadáver para fora do túmulo. Agora esse homem está condenado a continuar vagando pelo mundo dos vivos, assombrando os viajantes e pobres desavisados. O corpo seco não está vivo, mas também não está morto. Logo, ele não apodrece por completo. Ao invés disso, o seu corpo emagrece e seca, deixando apenas uma carcaça de pele e ossos. Seus olhos são fundos e seus cabelos e unhas são enormes. Por onde o corpo seco passa, é possível perceber não só o odor putrefato, mas também o sentimento de morte. As flores e os frutos das árvores murcham, na presença do condenado que nem mesmo o inferno ousou aceitar. Essa entidade maligna costuma sair à noite e se esconder no topo das árvores, geralmente próximo de trilhas. Nesse lugar, ele espera até que algum andarilho se aproxime. Caso isso aconteça, ele se atira nas costas da vítima, se agarrando a ela e cravando as suas unhas. Uma vez nas costas de alguém, o corpo seco permanece por lá, como um fardo, uma maldição, um encosto, drenando toda a vitalidade da pessoa, a deixando frágil, doente e extremamente desanimada. Talvez essa pessoa possa ser ajudada por um padre ou um exorcista, mas se não for, ela vai permanecer assim até falecer. Essas daí são só algumas das lendas que temos no nosso folclore. Tem muitas delas que não são tão divulgadas assim, e eu particularmente gostaria de falar mais sobre elas. Então pode ser que esse vídeo tenha uma parte 2. Depende de como vocês vão recepcionar isso. Mas e você, já ouviu essas lendas antes? Ou até melhor, você já viu algum deles? Caso sim, deixe nos comentários, é sempre interessante ler as histórias. É isso aí. Até o próximo vídeo.